Olá pessoal, meu nome é professor Paulo Bruno. Venho trazendo para vocês uma aula sobre a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela é sempre escrita dessa maneira aqui, ó. Sempre escrita da forma ax mais b igual a zero. Aí temos exemplos que variam. Por exemplo, 2x mais 3 igual a 4. Outros exemplos, 5x mais 6 igual a 7, 6x mais 8 igual a 10. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente tem o seguinte esquema. Nessa parte daqui ficam as chamadas incógnitas. E aqui, que são nada mais nada menos do que as letras. Nessa parte daqui, nós temos os chamados números. Aí, quando a gente passa de um lado para o outro da equação, da igualdade, aliás, passei desse lado para cá, ou passei desse lado para cá, o que a gente faz? Troca o sinal. Essa é a regra simples. Então, pessoal, tendo por base esse conceito, vou resolver uma aqui, uma bem tranquila. X mais 1 igual a 4. Qual o número que somado a 1 daria 4? E por intuição, a gente sabe que seria o 3. 3 mais 1 igual a 4. 4 igual a 4, verdadeiro. Mas, como a gente resolveria? X mais 1 igual a 4. X igual, esse 1 que está aqui, ó, eu vou passar para o outro lado trocando o sinal dele. X igual a 4 menos 1. X igual a 3. Esse é o valor, no caso da minha equação do primeiro grau. Então aqui, esse é o esquema para se iniciar. O esquema mostra uma balança em equilíbrio. Determine a equação que a balança está representando. O que acontece? Cada pezinho desse aqui, ó, isso daqui é um peso. Um peso que a gente tem como se fosse uma balança de feira normal. Então, como a gente vai estruturar essa equação do primeiro grau? Vai ser x mais x mais x mais x mais os 5 gramas, aliás, igual a x mais x mais x mais 5 mais 5 mais 5. Tendo feito isso, agora eu vou arrumar essa equação da seguinte maneira. X mais x mais x mais x dá 4x, que somado a 5 igual x mais x, 3x. 5 mais 5 mais 5 dá 15. Então, a equação que fica, no caso, resultante disso, é a equação 4x mais 5 igual a 3x mais 15. Esse, no caso, seria a minha equação que o problema pede. Agora, eu vou para a resolução dessa equação. Por exemplo, 4x mais 5 igual 3x mais 15. Foi aquilo que eu falei. De um lado, as incógnitas e do outro lado, os números. 4x menos 3x igual a 15 menos 5. 4x menos 3x vai dar x. 15 menos 5. 15 menos 5 vai dar 10. Então, eu tenho x igual a 10 gramas. Esse foi o meu resultado. Agora, assinale com x as equações do primeiro grau. Vamos lá, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender
é que as equações do primeiro grau, elas levam o símbolo de igual. Isso daqui é chamado igual. E nós temos os símbolos que são as desigualdades. Aqui é maior e essa daqui é menor. Sendo assim, vamos lá. Ó. Por exemplo, analisando aqui. Quando temos maior ou menor, isso é chamado de inequação. Vamos lá então. Agora analisando aqui. X mais x igual a 4. Aqui eu tenho um sinal de igual. Se isso aqui é um sinal de igual, aqui eu tenho o quê? Uma equação. Então, marco x para ela. Esse sinal aqui, ele é sinal que caracteriza uma inequação. Uma inequação é caracterizado, no caso, pelas desigualdades. Isso aqui são chamadas desigualdades. Dessa maneira agora, a gente tem aqui 4 mais 5x mais 2x maior que 3x. Aqui temos um sinal de desigualdade. Desigualdade. Essa desigualdade, ela é chamada de inequação. Então, inequação também. Agora a gente tem aqui, ó, x mais 7 igual a 5. Aqui a gente tem um igual. Esse igual, ele é chamado de equação. Então, quem atende meus critérios, letra A e letra D. Resposta aqui no caso, A e D. Agora, indo para um próximo problema. Por exemplo, deu o valor de A na equação 3A mais 8 vezes, abre parênteses, 1 menos A igual a 10. O que acontece aqui nesse caso? Ó? Aqui eu tenho o 3A. Primeiramente, nesse caso aqui, eu vou repetir o 3A, mais esse 8 que está aqui, ó, eu vou fazer o seguinte com ele, ó. Vou multiplicar por 1 e por A. Aplicando o quê? Aqui, a distributiva. Aí vai ficar como, nesse caso? Vai ficar 3A mais 8 menos 8A igual a 10. Então eu multipliquei 8 vezes 1, 8. 8 vezes menos A, menos 8A. Aí eu vou arrumar agora. 3A menos 8A igual a 10 menos 8. 3A menos 8A vai dar menos 5A igual a 2. Aí, nesse caso, eu vou fazer o seguinte agora. Eu passo, fica menos A igual a 2 sobre 5. Só que aqui não pode ficar sinal negativo. Não pode ter sinal negativo. Se não pode ter o sinal negativo, o que acontece? Vou ter que multiplicar toda essa igualdade por menos 1, ficando A igual a menos 2/5. Então, essa é a minha resposta para esse probleminha. Agora, vamos lá. Ó. Equação. Incógnitas, membro, segundo membro. T ao quadrado menos 1 igual a T7 mais 2. Quem são, nesse caso, as incógnitas? A incógnita é quem? Quem é a incógnita? É a letra. Então, a incógnita aqui, no caso, é T. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro, ele sempre vem, ó, antes da igualdade. Aqui
é sempre, ó, o primeiro membro. E depois da igualdade, eu tenho, no caso, o segundo membro. Então, t ao quadrado menos 1 é o meu primeiro membro. T7 mais 2 é o meu segundo membro. Vamos lá então agora aqui, ó. M mais 2N. Perdão. Aqui, no caso, seria apenas M e N. As letras que seriam as incógnitas desse problema. Então, voltando, ó, M e N. Quem é o primeiro membro no caso agora? M mais 2N. Quem é o segundo membro agora? 5 menos 4M. Quem são agora as incógnitas em 10A menos 3 igual a 7A? As incógnitas aqui são A, primeiro membro, 10A menos 3, e o segundo membro, 7A. Quais são as incógnitas agora? As incógnitas aqui são P e Q. Quem é o primeiro membro? 4P menos 3. E quem é o segundo membro? Q mais 1. Então, espero que tenha ficado claro essa primeira parte. Agora, vamos na resolução de alguns probleminhas agora. O dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é esse número? Vamos lá, olha só. Vamos interpretar primeiro. O dobro. O que seria, no caso, o dobro de um número? Vamos lá. Número. Número é quem? X. O dobro é 2 vezes x. Subtraído. O que é subtraído? Menos D20 igual a 100. Qual é o número? Então vamos lá. Primeira coisa. Número. Quem é o número? X. Dobro do número. Dobro do número. 2x subtraído de 20. 2x menos 20 é igual a 100. Como eu resolvo isso? Lembrando que incógnitas de um lado, que são as letras, 2x do lado esquerdo, igual a 100 mais 20. 2x igual a 100 mais 20, 120. Aí o que acontece? Esse 2 que multiplica o x, ele vai ter que ir para debaixo do 120. Só lembrando aqui, ó, esse menos 20 que veio para cá, troquei o sinal. Aí esse 2 que multiplica 2x igual a 120, x é igual a 120 sobre 2. Por quê? Porque o 2 passa dividindo. Ele passa dividindo o número. Então, aí o que acontece? X igual a 120 sobre 2, que no caso teremos x igual a 60, que é o valor final. Agora, vamos lá aqui, ó. Há um outro problema agora aqui, ó. O triplo de um número. Quem é esse número? X. O triplo é o que? 3 vezes x. Adicionado ao seu dobro. Adicionado ao seu dobro, quando ele fala dobro, ele remete ao número x. Então, ó, o triplo de um número adicionado ao seu dobro, 2x, resulta em 600. Então, vamos lá. O triplo de um número. Número x. O triplo
de um número. Triplo de um número. 3x. O dobro de um número. Vai ser quanto? 2x. Só que isso tudo somado, ó, 3x mais 2x é igual a 600. 3x mais 2x somado dá 5x igual a 600. Como o 5 multiplica o x, o 5 vai passar dividindo. Ó. 600 dividido por 5. Aí vai dar 600 dividido por 5. X é igual a 120. Ok? Aí terminamos essa primeira parte da equação do primeiro grau. Vamos aqui para outros problemas. Que número eu sou? Quando ele pergunta que número eu sou, vai ser quem? Ele pergunta que é o x. O dobro do meu antecessor. Quem é? O que é antecessor? Antecessor é aquilo que vem antes. Sucessor é o que vem depois. Então, que número eu sou? O dobro do meu antecessor. Antecessor seria o quê? X menos 1. O dobro do meu antecessor, 2 vezes x menos 1, porque é o dobro do meu antecessor. O antecessor é x menos 1. Menos 3 é igual a 25. Então, que número eu sou? Primeiramente, o que eu vou ter que fazer então? Vou ter que aplicar a propriedade distributiva, conhecida como chuveirinho, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3, igual a 25. 2x agora, menos 2 com menos 3, menos 5, igual a 25. 2x igual a 25, mais 5. 2x igual a 30. X igual a 30 dividido por 2. Aí, nesse caso aqui, ó, vai ficar x igual a 30 dividido por 2, x igual a 15. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima, pessoal.